Shalom, meus irmãos! Nós estamos começando mais um Shalomcast de número 4 e hoje nós temos por tema liderança bíblica. Nós vamos compartilhar sobre liderança e hoje aqui a mesa está maravilhosa, convidados especiais, o pastor Denil Júnior, e nós vamos compartilhar sobre liderança, junto com o pastor André e o Bruno, falando sobre uma ótica cristã, uma ótica bíblica. É possível liderar com os princípios de Jesus? E nós vamos compartilhar sobre isso hoje. E tá aqui o pastor Denil Júnior, Nosso... Nem precisa convidar, nem precisa falar, já é de casa, mas tá aqui o nosso mestre de liderança. Muito bom estar com vocês. Eu acredito que essa é a crise institucional que a gente vive, essa é a crise na igreja que a gente vive, é o desafio de líderes, então fico muito à vontade para estar aqui, feliz de estar aqui com vocês. Está aqui também o pastor André, mais uma vez com a gente. É sempre um privilégio poder compartilhar, eu aprendo muito nessa mesa aqui. E esse assunto é muito especial, gosto muito de falar disso. E o nosso mestre aqui também. É nóis, vamos que vamos, vai ser muito bom. Maravilha. Galera, então eu já tô com muita expectativa de compartilhar. Obrigado, pastor Denil Júnior, É sempre uma inspiração. Quando nós falamos sobre liderança, nem titubeamos aqui. Quando falamos, vamos tratar sobre liderança, pensamos no pastor Denil Júnior. Inclusive, eu já queria de antemão deixar aqui para vocês uma indicação. Eles irão além de você, que é o livro do nosso querido pastor Denil Júnior. Deixo essa indicação para que você leia, estude, coloque em prática na sua igreja. E eu sei já, conheço muitos, nós participamos de uma mesa de pastores, onde o pastor Denil Júnior tem sido usado por Deus para influenciar centenas de pastores no Brasil. E eu sei que existem pastores que pegam esse livro para usar como método na sua igreja, de liderança, reproduzir, não é verdade? E hoje nós temos o privilégio de compartilhar com vocês. E só para introduzir aqui, eu gostaria de ler um verso das Escrituras, lá em 1 Pedro, capítulo 5, eu vou ler do verso 1 ao 4. Diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão imperecível coroa de glória. Uau, esse versículo é maravilhoso, quando eu estava pensando em compartilhar sobre liderança, e obviamente quando a gente pensa numa liderança bíblica, o oposto disso é a manipulação, E eu sei o quanto pessoas têm sido feridas dentro de igrejas com um estilo de liderança ditatorial, de manipulação. E esse versículo, ele traz literalmente a introdução sobre o nosso assunto, dizendo qual é o modelo bíblico para que nós podemos servir como pastores, como líderes do rebanho de Deus, Que é uma liderança bíblica como a de Jesus, por amor, servindo, inspirando, acreditando nas pessoas e não como dominadores. E a minha introdução é sobre isso e eu vou jogar aqui na mesa para que a gente possa compartilhar. Acho que o pastor Denil Júnior pode dar esse pontapé inicial, mas sobre esse aspecto de liderar, sobre o modelo de Jesus. Jesus não dominava, Jesus não manipulava, mas ele inspirava. E por que, pastor, hoje existe esse pensamento que permeia o coração das pessoas, da igreja pós-moderna? Não frequenta uma igreja porque a liderança da igreja é ditatorial, a liderança da igreja é manipuladora. Enfim, nós temos um modelo, mas mesmo assim, muitas igrejas, infelizmente, optam por dominar, por manipular. Queria que você compartilhasse um pouco sobre isso com a gente. Bom, eu acho que o automático de uma liderança caída é a dominação. Quando a gente olha em Gênesis, quando Deus dá o mundo ao homem para que o mundo fosse cuidado, Deus dá ao homem um senso de domínio, uma autoridade para dominar. E aquilo, obviamente, não incluía outro homem, A gente brinca que se você quer ter domínio, você quer ter controle, construa uma fazenda, planta tomate, compra meia dúzia de cachorro, abre um pet shop. Cachorro você domina, você tranca, você tem, mas não outro homem. O homem foi criado para viver em liberdade. Um dos desafios para mim de paternidade, está aqui o André que tem mais experiência do que eu, inclusive, no tema, mas um dos desafios para mim é como criar um outro ser humano na base de liberdade. Porque todo ser humano que cresceu com base no paternalismo, e aqui entra um ponto, porque Pedro está nos convidando a uma base de paternidade e não de paternalismo, e tem uma diferença nisso. A diferença da paternidade e do paternalismo,
olhando de longe é a mesma coisa. Parece ser o mesmo tipo de cuidado, o mesmo tipo de desenvolvimento, o mesmo tipo de instrução. O ponto de diferença entre paternidade e paternalismo é que paternidade, nada que é feito, eu vou ter benefício daquilo. E o ponto de liderança que a gente é chamado a desenvolver é um ponto de paternidade. Eu nunca tenho vantagem. Um líder nunca tem vantagem em nada. Você forma as pessoas, você instrui elas, naturalmente falando, não é vantajoso. E no final, quando as pessoas estão maduras, o passo inteligente e natural é que essas pessoas não estejam com você. Então a paternidade, ela visa o outro, o paternalismo visa a mim. Então na paternidade eu espero que o outro acerte porque eu quero ver ele crescer. No paternalismo eu espero que ele acerte porque o erro dele vai me comprometer. Na paternidade eu espero que o outro se desenvolva e cresça porque eu quero que ele tenha liberdade. No paternalismo, Muito bom. só vale o crescimento dele se estiver debaixo da minha asa, né? Para que eu cresça também, né? Se o crescimento dele não redundar no meu crescimento, então eu fico completamente frustrado. Então, aqui até colocando isso, eu olho para esse contexto da liderança bíblica, é quase que um chamado ao prejuízo. Né? A liderança bíblica é um convite ao prejuízo completo, de investimento. Meu Deus. E ser dominador, para mim, e eu concluo aqui minha primeira fala, é um ato muito natural. Se você não quiser criar filhos da maneira mais saudável possível, se você não quiser ter um casamento saudável, é muito mais fácil mandar. Mandar é muito mais fácil que inspirar. Dominar é muito mais fácil do que você ter que inspirar. Um ambiente de liberdade, eu acho que o grande desafio, né? A gente desenvolve equipes com tanta liberdade. Cara, criar ambientes de liberdade não são simples. Porque você carece do outro entendendo, da transmissão de coração. É muito mais simples, eu digo porque na liderança, eu uma vez, né, assim que eu comecei a liderar, eu lembro que eu recebi um feedback, eu era bem no início, eu sendo líder, tá, aquela coisa bem animado para fazer as coisas, aquela coisa que você vem, faz, tal, executora. E eu lembro que foi muito legal, porque tinha uma pessoa muito mais velha na equipe, ela só estava num tempo de transição, ela entrou um dia na minha sala e falou, poxa, muito legal aí seu senso, mas não sei se você percebe, mas assim, ninguém está conseguindo falar e tal. E eu acho que é natural, vai muito de perfil e tal, e aí eu peguei aquilo para depois sempre ficar avaliando. Mas vamos ser sinceros, é muito mais simples ser dominador do que inspirativo. Né? Exatamente. É muito interessante isso, né? Eu estava conversando essa semana com um casal de amigos, né? Pensando sobre isso. E deixa eu até dizer, né? Como literalmente eu interpretei a conversa ali, porque o assunto era o legalismo por meio da liderança. E dizendo que, era melhor, e eu ouvi isso, né? De algumas pessoas já, e ontem a gente estava debatendo sobre isso. Não que eles estavam afirmando, mas esse era o assunto. Que era mais fácil até na época do legalismo na liderança, porque dava resposta a certas coisas e você mantinha o controle. E de fato é isso que você falou. É mais fácil você manter uma manada ali, colocando 2 cachorros para poder colocar eles para lá, do que você explicar para eles que é ruim, que o melhor caminho é ali, é você indo para lá, que o pasto é ali, o pasto é o lugar de cuidado, de carinho, do que... Isso é difícil, porque a educação por si só é difícil. Eu até compartilhei também, muitas vezes eu compartilhei com o pastor André que educar, tratando sobre, obviamente, criação de filhos, é um trabalho difícil, né? Então, quando você vê uma criança rebelde, e quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo no aspecto comum de uma criança que está, né, fazendo birra, Não, estou dizendo uma criança rebelde, uma educada, um adolescente que foi criado com uma má educação. Você olha esse pai, ele não é que ele fez um desserviço, ele simplesmente não fez. Na verdade, simplesmente ele não educou. É muito prático você não educar. Dá trabalho educar, dá trabalho cuidar, como dá trabalho liderar e não manipular, né? Exatamente. Interessante porque, quando nós olhamos aqui o texto, né, é justamente o que o Dani falou. Né? Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Até porque só existem essas 2 formas. Ou você está fazendo pensando em si, e a ganância aqui não é só às vezes do ponto de vista financeiro, tem a ver com os resultados, com a glória humana, com tudo isso. Ou você faz pelo outro, servir, quando a Bíblia relata servir, e é Pedro falando, é o cara que viu Jesus lavando os pés dele. Né? É o cara que viu Jesus proclamando, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate. Eu vim para ser um sacrifício. Então Pedro aprende isso, ele ouve da boca de Jesus, vai apacentar os meus cordeirinhos, vai dar a sua vida. Você vai ser, inclusive, mártir daqui a alguns anos. É o que Jesus fala para ele. Pedro entra sem expectativa nenhuma, a não ser morrer por essa mensagem. Sim. E pela igreja, porque ele viu o mestre dele sendo perseguido, servindo, fazendo isso e avisando ele.
Então, em outras palavras, ele está dizendo, gente, acorda. Não funciona se for pela ganância. Porque, às vezes, a gente está citando um ponto aqui, dá mais trabalho liderar e educar. Mas vamos ser mais inteligente a longo prazo. Pode ser mais rápido o processo de manipular, mas é sempre destrutivo a médio e longo prazo. Sem dúvida. É sempre ruim para si mesmo, Mas entra um para ponto, sua né, casa André? e para o povo, né? Quando você tem a liderança só movida por objetivos e não por pessoas, para você não interessa as pessoas, interessa os objetivos, né? E eu acho que esse é um sinal de uma liderança Exato. por ganância e manipulação. Porque o que se vê sempre é um objetivo e não o que se constrói por detrás do objetivo. Então, e exatamente, mas o que eu vejo? Até em relação a objetivos, Ah, sim. a médio e longo prazo, Sim. o que foi construído foi algo sem amor, sem Sim, relacionamento, sem uma genuína gratidão pelo tempo que se passou. Porque tudo que vai ficar depois de 10 anos é, fui usado, fui manipulado. Porque uma hora a casa cai. Então eu creio que falar desse assunto, e ouvir você sobre esse assunto, a gente vai ouvir o Bruno também, é falar sobre algo que nós precisamos de uma vez por todas como geração superar. A mentalidade inicial ao liderar. E por que liderar? Porque por muito tempo se viu posição de liderança com glamour, com glória, com uma posição que eu tenho que alcançar para fazer menos. Exato. Não é verdade? Que tem E a ver isso com a tem que ser nossa superado. cultura, né? Sim. Que é também um... Sul-americana, uma Exato, cultura... é um padrão cultural, né? Exatamente. Eu me recordo que alguém estava dizendo, né, que foi para o Japão, a gente tem uma imigração brasileira enorme para o Japão, e a pessoa estava dizendo que ela passou muito tempo na empresa e ela via todo dia, logo pela manhã, 5 da manhã, um senhorzinho varria toda a calçada. Ela disse que depois de algum tempo vendo aquilo, ela percebeu que ele não era o zelador, ficou naquela incógnita de quem era, ela foi perguntar e aí descobriu-se que aquele era o dono da empresa. E aí alguém disse, olha, essa é uma cultura muito comum para nós aqui orientais, né? Não sei se vocês sabem, mas até as crianças são muito estimuladas a fazer o serviço de casa, a participar. As ter... escolas não gastam dinheiro com faxina, né? Exato, Limpeza, ter esse Os alunos ambiente. que fazem a limpeza da escola. Copa do Mundo, o exemplo foi a Copa do Mundo aqui exato. no Brasil, né? A limpeza. Então, assim, o que você percebe é que tem, igual você está dizendo, né? É um parâmetro cultural, Uma até por mentalidade isso que eu errada, penso né? que é o seguinte, toda pessoa que de fato é um líder, ele não desejou a liderança. Se vocês forem parar para avaliar o que vocês fazem hoje, vocês não desejaram isso. Não foi fruto de uma coisa que você falou, não, eu vou virar Uma isso meta, aqui. né? Eu vou virar um pastor e aquela coisa. E quando se tem isso, é fruto de algo que não era para ser. Então, quem conhece os desdobramentos de uma liderança, também, em outras palavras, não quer ser. Porque assim, ele está dizendo, cara, eu estou muito tranquilo onde eu estou. Se Deus for fazer algo, não é porque eu estou buscando com esse desejo de ser melhor, ou de ser maior, ou de ser mais importante, ou de... Então, e a gente percebe também que, por outro lado, a nossa geração ela está completamente alérgica a isso, né? Sim. Ela está Ela arredia completamente todo esse arredia a ambiente, né? isso. Todos nós conhecemos, e talvez você que está nos escutando sabe disso e está passando por esse momento, né? Alguém que foi completamente frustrado com liderança dentro da igreja. E é impressionante porque todos nós, pelo menos na minha parte que eu conversei, existe um denominador comum, que é justamente essa pauta que a gente está falando. Foi alguém que foi manipulado, que foi colocado uma pressão, uma sobrecarga desnecessária. Se sentiu invadido, né? Que se sentiu invadido na privacidade. A gente até conversava um tempo atrás, né? Qual cor do carro eu tenho que comprar? Eu tenho que falar com o meu líder, né? Para saber qual Sim. cor do carro eu tenho que comprar, porque o meu líder vai ter que dizer, enfim, coisas que a igreja perdeu um pouco às vezes desse senso de liderança bíblica, desse senso de viver uma liderança saudável. Deus tem falado duas coisas específicas comigo sobre liderança. Uma delas eu, inclusive, aprendi com o Daniel Júnior, com o pastor Daniel Júnior, que foi a questão de entrar dentro da casa e deixar sempre a porta aberta. Nós nunca vamos prender ninguém dentro da casa porque a porta está fechada e com cadeado e a chave escondida dentro de algum lugar. Não, a porta está aberta. Nós não saímos porque somos presos pelo laço de amor, por um ambiente agradável, onde você sente prazer em estar ali. E Deus tem falado muito comigo que uma liderança bíblica é uma liderança que desenvolve algo agradável, leve, orgânico e cheio de poder. Essas são as 4 coisas que Deus tem falado muito no meu coração. Tem que ser algo leve, agradável, Anota aí. orgânico Anota. e cheio de poder. Se tiver esses 4 pilares, eu te falo, em qualquer coisa, desde a sua empresa, a sua casa, a sua igreja, o seu GC, a sua célula, pequeno grupo, como você chama aí na sua igreja, enfim, o que for, vai funcionar.
Por quê? Porque é o que foi o padrão, foi estabelecido assim, dessa forma, né? Sim. Eu até queria jogar uma problemática aqui na mesa, né? Porque, assim, toda manipulação ela é fruto de uma liderança deficiente. E quando eu trato de deficiência, como pode ser uma comorbidade no corpo mesmo. O que é uma deficiência? Vou falar de um membro que não foi desenvolvido. Alguém que possui uma deficiência num braço que não desenvolveu. Esse braço foi criado, todo mundo conhece qual que é a formação de um braço, 5 dedos, precisa fazer tudo. Um braço é um braço, todo mundo sabe. E um braço com deficiência é um braço que tem um objetivo, mas ele não consegue cumprir o objetivo. E uma liderança manipulatória, uma liderança que é movida por manipulação, é uma liderança deficiente. Porque ela precisa existir, aí é essa problemática que eu quero trazer aqui, porque o movimento de igrejas que tem surgido nos nossos dias, né? O movimento de igreja contemporânea, e eu não falo em si no sentido teológico, restrito teológico, que é o modelo de igreja orgânica, mas onde nós somos todos irmãos, não tem liderança, e muitos endemonizam de fato uma liderança pastoral, né? Um presbitério na sua igreja, onde possa falar na vida dos outros. Esses dias eu discuti com o irmão, no sentido benigno, né? Não, mas esse negócio de falar, pastorear, tem que ter por que tem que ter um pastor? Aí eu falo, primeiro, porque é bíblico. Então, nós vemos desde o Antigo Testamento a formação do tabernáculo, onde Deus colocou cada pessoa para formar, para fazer. Depois, o modelo neotestamentário, trazendo, ainda que não tenha a palavra pastor no modelo eclesiástico, mas tem os presbíteros, né? Mas tem a função, né? Exatamente. Eu trato da função pastoral, que é um modelo de liderança. Então, a problemática temos que ter um modelo de liderança numa igreja. Isso é organização. Isso é líder, bíblico. Né? Tem que ter líder, tem que ter. Onde não tem líder, todo mundo fala, vai ficar difícil. E a problemática alguém vai estar nos ouvindo aqui, vai ter um pastor nos ouvindo, não é uma palavra de conhecimento não, mas vai ter pastor. Recebo. João! É o último ponto do Bruno aí, cheio de poder. É verdade. Vai ter gente nos ouvindo, vai ter pastores, vai ter pessoas nesse exato momento que tem uma liderança deficiente. E não é por mal, elas aprenderam assim. Então elas dominam sobre o povo de Deus. E elas receberam por herança uma liderança que é manipulatória. Se alguém está nos ouvindo, eu queria que a gente compartilhasse isso. Como mudar essa trajetória dentro ali do seu GC, da sua célula, do seu grupo familiar, dentro da sua igreja? Poxa, eu compreendi, eu sou pastor e eu tenho uma liderança de manipulação, eu entendi, mas eu compreendi através desse podcast que existe um modelo bíblico. A igreja precisa ter liderança e existe um modelo. O que nós podemos falar para esses irmãos que estão nos ouvindo e precisam de estratégias para sair, para compreender, enfim, para mudar? Acho que assim, a gente ama os extremos, né? A humanidade ela é baseada em resolver um extremo com outro. E eu tenho, uma vez ouvi sobre isso, sobre a genialidade do ou, né? E não a ignorância do e. Não é uma coisa, a genialidade do e, não a ignorância do ou. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? Sim. Então, quando a gente fala de influência é liderança, inspiração é liderança, não é uma coisa necessariamente ou outra. Mas quando eu olho para todo esse contexto que você está colocando, o fato é que o problema ele é um pouco mais profundo no aspecto de que, quando a gente passa por um princípio de restauração, eu acho que o ponto de restauração, o André falou um pouco aqui da motivação de fazermos o que fazemos, por que fazemos o que fazemos, o que nos move, porque isso se torna um produto do sistema. O cara foi liderado assim, ele se tornou um líder assim, ele está ambicionando as mesmas coisas pelo mesmo vínculo. Mas a gente até falou desse livro e foi muito marcante para mim quando eu escrevi esse livro, porque estava num contexto de África com uma moça órfã e tal, e me encontro com ela. Eu acho que o ponto hoje que as pessoas têm muito difícil com pastores é porque criou-se um autoritarismo, uma figura sobre os pastores locais que não eram deles. Eu acho que justamente por sair da figura de serviço é que as pessoas pegaram essa repulsa. Então, é o mesmo ponto, por exemplo, do ponto que a gente for discutir o feminismo. É um problema a mulher gritar por liberdade, mas o problema mais profundo é um homem que não soube ocupar o papel dele. Sim. Então, quando a gente fala hoje de uma série de pessoas indignadas, não querendo fazer parte, não querendo ser lideradas, o problema mais profundo é um sistema de liderança caído, onde nós temos líderes que estão utilizando da liderança para obter uma série de coisas que o Evangelho não nos propõe. Então, acho que quando a gente olha e identifica isso, quando a gente percebe isso, acho que a primeira coisa, assim, né? Se eu tivesse hoje numa igreja que eu sentisse que eu estava debaixo de um esquema de manipulação, de um espírito de manipulação, acho que a primeira coisa,
é que eu me posicionaria em confrontar. E quando eu falo de confrontar aqui, de maneira amável, Sim, de maneira como Jesus, né? sábia. Como Jesus. Exato. No 1 a 1, no olho, eu confrontaria esse ponto. E na indisposição de mudança, eu de verdade não consigo enxergar hoje como que alguém, pleno século XXI, ainda que a gente Vai sabe, ficar submetido a isso de boa, né? a religião, ela é um sistema de aparelhamento muito forte. Ela foi o maior Exato. sistema utilizado até hoje e continua a ser. Basta a gente ver, infelizmente, que Ela tem a sua audiência, você não submete, vai ter outro que submete a isso. Exato. E eu acredito que a audiência é fruto do produto também. Diz muito respeito a quem se submete. Sim. Quando eu olho uma igreja, por exemplo, com susceptíveis escândalos, problemas, está todo mundo sabendo, aquilo é visível, é real. Eu fico pensando que quem se submete a isso também busca essas mesmas coisas. E tem elas em Nossa. escalas menores. Tem uma beneficiação mínima que ele não quer perder. Exatamente. Ele tem 5 pessoas, ele é parte de 10 mil, mas ele tem 5 dele. E ele vai fazer a Exato, mesma é Ele isso está que eu ia feliz falar. com os 5 dele. Exatamente. Ele quer mais. Ele projeta os 10. Mas ele não quer perder esses 5. Então, para ele denunciar quem está fazendo com 10 mil, ele tem que abrir mão dos 5 que ele faz igual. E ele ainda está achando que está sendo fiel no pouco, que Deus vai dar o muito. Tem que usar a Bíblia, né? Exatamente. E isso, assim, quando a gente parte para esse esquema de manipulação e ser manipulado, eu estava assistindo esses dias aquele filme de Paulo, acho que todo mundo, não sei, vocês assistiram aquele filme de Paulo? Um filme que lançaram sobre Paulo, a história de Paulo. Não tal. assisti, não. O apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo. Eu não tinha Ah, assistido tá, aquele sim. filme, eu fui assistir ele. Uma parte que me marcou muito foi que Paulo vai ter um diálogo ali, ele está preso, ele vai ter um diálogo com o chefe ali da prisão. E a pergunta do chefe da prisão, porque ele está sendo acusado pelo imperador de incendiar Roma, está tudo incendiado por culpa de Paulo e tal. E esse cara está esperando que Paulo fosse um cara de alta periculosidade, que Paulo fosse um cara extremamente manipulador. E no filme ele intercepta os escritos de Paulo, e na interceptação ele começa a olhar e fala, não, peraí, o que esse cara está escrevendo é tudo baseado no amor, na graça, no amar uns aos outros, no perdão. Que Como é que loucura. pode, né? Como Que ameaça é essa, né? que esse cara tá... E aí ele vai confrontar Paulo e, assim, me marca 2 perguntas ali do filme interessantes, a gente sabe, né? Uma ficção, então... Mas parece ser bem... E ele pergunta para Paulo, você deve ser um cara muito influente em relação a essas pessoas. Você deve ter muito poder, você deve abrir a boca aqui e todo mundo faz o que você quer que seja feito. Né? E Paulo fala, não, pelo contrário. Tudo que eu construí não tem a ver comigo. Então, quando a gente olha hoje, e assim, hoje é raro, mas começa a acontecer. Eu, dando até o que estava esses dias aqui e a gente sabe, a gente tem um movimento apostólico tão livre de tudo. Eu fui sentar com um pastor e ele falou, me fala como vocês fazem. Não quero dizer que a gente faça o melhor e que deva ser feito assim. Estou dizendo sobre... Estamos em construção também. Isso, sobre a luz que temos. Eu estava dizendo para ele, olha, as nossas igrejas são completamente autônomas sobre a sua formatação jurídica, elas têm uma liberdade, elas têm liberdade em todos os aspectos. E aí um pastor estava falando para mim sobre o desenvolvimento de uma grande igreja que vai começar a multiplicar a igreja. Ele foi ficando indignado, mas como não? Como que você deixa alguém completamente livre? Que nível de vínculo esse cara vai ter com você? Se ele tiver liberdade em tudo, como é que você vai ter esse cara junto? Eu estava falando justamente o contrário. Né? A maioria das igrejas hoje no Brasil tem as pessoas presas por um CNPJ, mas distantes por um coração. Meu Deus. Muito O bom. ponto é você ter as pessoas próximas no coração e não importa que E às vezes a ilusão de achar que vai ter os dois, né? Exatamente. Eu me lembro, tem um caso que aconteceu na minha rede, né? Aqui na igreja local. E eu liderava ali uma célula e quem participava e quem era o treinamento que mais despontava, assim, aquele cara que almejava a liderança, era o Joel, né? O Joel vai nos ouvir, vai receber o elogio da parte de Deus. Grande Joel. Exatamente. Literalmente. Né? Literalmente. Gigante. E assim, a multiplicação dele, eu lidero também há muitos anos, né? Muitas células, muitos GCs nós lideramos. E na ocasião desse, eu nunca fiz essa liderança, nunca fui movido por esse desejo. O que aconteceu na célula? Ele participava, mas a célula acontecia num dia específico que ele não conseguiu mais participar. Então, ele ia ser o cara que ia assumir a célula, mas ele não podia. Era de quarta-feira à noite, e quarta-feira à noite ele tinha um compromisso no trabalho. Eu me lembro que era uma angústia muito grande. Ele queria, inclusive, sair do trabalho para poder frequentar a célula. Eu falei, não, meu irmão, eu não vou poder pagar seu salário.
né? Então, Aí entra a hora que tem líderes maravilhosos, né? não, já ouvi. Confia em Deus. Se Deus mesmo te chamou. Não, exatamente. Inclusive, ele falou, Jean, assim, eu esperava que você fosse falar isso. Eu falei, não, você vai ter que trabalhar. Mas e aí, como eu não vou liderar, como eu vou multiplicar? Eu falei, você vai multiplicar. Porque a célula vai reconhecer o teu coração, não vai reconhecer uma prática sua. Só uma performance. Uma performance. Aí eu falei, mas aí depois eu ficava em crise, porque eu pensei, como que eu vou multiplicar um cara que não frequenta a célula? Eu fiquei em crise, eu falei, mano, eu vou tentar isso aqui, mas não vai dar certo, não. Só que eu construí um ambiente de honra ao Joel, todas as células, eu mencionava ele, falava, hoje o Joel, nosso lideramento, não vai participar do nosso GC, não vai conseguir, porque vocês já sabem, mas ele mandou uma mensagem aqui para vocês, está aqui a mensagem, homem de Deus, ama Jesus, está aqui. E ele, obviamente, essa falta que ele tinha na reunião do GC, ele supria no relacionamento. É um cara de Ele liderava, né? Liderava. Então, assim, uma falta que ele tinha não formatou quem ele era realmente. Então, aí entra um ponto, né, Jansen? Porque assim, a liderança, ela exige alguém emocionalmente saudável. Sim, Porque quando a gente fala de liderar como Jesus, a gente fala de liderar com a guarda baixa. sim, E quando você lidera com a guarda baixa, você tem duas coisas. Você tem a possibilidade de ser traído e você tem a possibilidade de ser ultrapassado. sim. E qualquer líder que não trabalha com uma vida emocional, né, resolvida em Deus, essas duas possibilidades para ele são a morte. sim, A terrorizante. possibilidade Não, e nesse de ser caso- traído As coisas são e a terrorizantes. possibilidade de ser ultrapassado. E nesse caso, ele me ultrapassou, porque a célula estava muito boa, cresceu e deu certo. Eu nunca vi isso na vida. Não estou me achando não, mas eu de fato nunca vi alguém que multiplicou um lideramento que não frequentava a reunião da célula. Multiplicou e a célula na mão dele, depois foi para um dia que ele pudesse reunir, é claro, né? E multiplicou em 3. Líder fantasma não dá, né? Explodiu, então as pessoas se sentiam amadas por uma Não, liderança que não era a E o posição. potencial da inutilidade, a gente fala muito sobre ser inútil desde que a gente não seja, né? Inutilidade é algo que corrói o ser humano, né? A Sim. gente gosta muito da utilidade. O controle, ele é traduzido por segurança, né? Tudo que está debaixo do seu controle também você se sente seguro. Sim, Um tempo atrás, eu estava conversando com um pastor, ele teve uma trajetória bem sucedida numa igreja, no final ele saiu de uma forma que não foi legal, era uma igreja que tinha uma forma de eleição de pastor, tá? E Sim. não saiu legal. E eu fui bater um papo com ele, era uma mega igreja, né? Ele falou, Deno, eu sou muito ferido com todo o contexto, porque hoje as pessoas não me procuram, liderei essa igreja há tanto tempo, as pessoas não me procuram, elas não vêm atrás de mim e tal, a minha saída foi ruim e tal. E eu estava conversando com ele sobre isso, eu falei, poxa, mas para quem foi saudável no ministério também, não espere que as pessoas vão te procurar, não espere que você fez algo por alguém, não espere que... Então, assim, a vida do ministério, eu acho que o grande ponto ministerial e o grande ponto da liderança em Deus justamente é esse, né? Eu estava meditando esses dias sobre um bebê que excede, o Jansen estava até compartilhando, né? Sim. Esposa grávida, a gente passa por esse período e tal. A gestação, ela tem tantos desafios, mas é muito melhor que uma criança nasça antes do que nasça depois. Então, minha esposa grávida, o médico sempre disse, olha, tem a possibilidade do seu filho nascer antes, como em qualquer gestação, o médico fala para mim. Mas só não pode nascer depois. Se ficar um dia a mais, aí não tem possibilidade. Assim, o risco é altíssimo de vida. é verdade. Tem E quando a gente fala em complicações. Deus também, é sempre... Porque esse ponto de a gente estar resolvido com as coisas é entender que em todo tempo a gente está formando quadros. E transição não é um dia, transição é um estilo de liderança. Em todo tempo a gente está formando quadros para que as pessoas possam assumir, para que outras pessoas estejam presentes. Então, assim, quando a gente olha esse cenário, a maioria dos líderes também eles foram além daquilo que eram para eles estar. Eles foram além. Negativamente falando. Negativamente falando, Sim. eles, exatamente. Eles seguraram, eles quiseram Mas talvez tenha dominar. prova que toda a trajetória já estava tendo essa infiltração das motivações erradas, da Exatamente. forma errada, né? Exatamente. E é interessante porque quando nós olhamos aqui o próprio texto, né? Você traz essa problemática, né? O cara Sim. está se vendo nesse ambiente de liderança manipuladora, esse ambiente em que ele está tendo a sua liberdade cerceada, Sim. do ponto de vista até espiritual, o tempo que ele tem, a hora que ele vai orar, ou seja, qual for Sim. o sintoma. E eu não sei, como o Dani está falando aí, eu não sei se vai conseguir. Eu acho que é muito válido esse primeiro conselho, que é de confrontar em amor, mas eu não sei quantas vezes isso dá certo, Sim. esse vício. Mas se tem uma coisa que o texto nos inspira a fazer, é a nossa parte para baixo. E ele vai dizer, olha, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês. Bom. E ele explica, mas
como exemplo para o rebanho. Qual a forma de não ser dominador? Eu ser exemplo. Ou seja, eu trago toda a responsabilidade não para cobrar. Eu não coloco mais os resultados ou as métricas que precisam ser alcançadas na conta de quem eu inspiro ou lidero. Eu coloco, poxa, eu quero ser o primeiro a praticar isso. O povo está cansado do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O povo está cansado da hipocrisia imposta por uma mensagem desprovida de uma prática. Então, o próprio texto vai dizer, seja exemplo. Então, eu acho que assim, se alguém está indigado com isso, está nos ouvindo aí, se concentre em ser. Porque assim, se você começar a liderar como Cristo está te mandando liderar, você vai ser eliminado desse corpo. Você vai ser um corpo estranho. Um corpo estranho. Porque você está fazendo certo. Numa estrutura... Só que pelo menos você vai poder dizer, essa culpa eu não carrego. E quando a gente pega biblicamente, Entende? todo o contexto de pessoas que foram oprimidas por um sistema de liderança, eles sempre desfrutaram de uma intervenção sobrenatural nisso. Então, verdade. assim... Quem tem esse coração sensível Exato, e não quer tocar em Saul, né? Exato. Ele quer fazer a vontade de Deus. E essa atitude humana, ela se torna anarquia, né? Eu não conheço ninguém que quis ser liberto de uma liderança manipuladora humana. Então, por exemplo, você tocava aqui, tanta gente que já não faz parte mais da igreja. É porque ele teve aí um posicionamento que foi ruim. Porque Ele reproduziu o que ele aprendeu para sair, né? Exatamente. Ele reproduziu. Eu até quero compartilhar um pouco mais agora com vocês e jogar na mesa mais assunto ainda pertinente, porque, como o pastor André falou, inclusive é isso que eu ia falar, nada que é combinado, viu? E o pastor André falou isso aqui, inclusive é o que eu ia falar. Cabe a nós reproduzirmos o modelo de Jesus. Isso é muito interessante, porque eu vivenciei isso já em conversas, alguém que foi constrangido pelo meu modo de liderar, depois eu também já apanhei muito, mas eu fui constrangido pelo Espírito Santo a transformar, e depois essa pessoa passou a mudar de atitude, porque ela interpretou e falou, é verdade, essa é a melhor forma, eu estou arrependido, mas eu não sei liderar de maneira diferente. Eu falei, então vamos aprender juntos. E Jesus usava algumas formas, né? Existiam alguns ingredientes na liderança de Jesus para ele influenciar pessoas, que inclusive eu acho que chamou atenção. E talvez você está nos ouvindo e você fala, eu quero liderar e eu quero ter uma liderança exitosa, porque tem um aspecto hollywoodiano da liderança, né? Que é você ser líder de uma grande corporação, né? Jeff Bezos, meu Deus, o cara lidera muita gente e tem vários ingredientes, tem pepitas ali na liderança da Amazon que você fala, deve ser dele, mas às vezes nem é dele, é de um cara que ele reproduziu. E tem o aspecto da liderança que é informal, você influencia 2 pessoas, mas não importa se você influencia 2 ou 1000, é o seu coração. Inclusive Deus talvez nem te coloque em muitos, porque talvez o desserviço que você está fazendo com 2, ele não quer que não quer que atrapalhem. Multiplicação do desserviço. Exatamente. Né? E eu sei que uma das formas que chamava muita atenção ali do período bíblico, né, e especificamente neotestamentário de Jesus, era a humildade, porque Jesus, ele veio e foi reconhecido como rei. Era quem ia libertar, era o Messias. E ele não veio na proposta divina que o povo esperava. Então, a humildade pela qual Jesus se revelou atraiu demais as pessoas. Aí a gente vê todos aqueles ensinos, né? Inclusive o Ed René, no livro dele, Talmidim, ele faz todo um estudo ali sobre os rabínicos, né? E a escola rabínica que Jesus teve que participar para se tornar um rabi, isso demonstrava demais. Todos os rabis tinham um jugo muito pesado, era a lei pela qual ali o seu discípulo, né, o Talmud, deveria seguir e perseguir, mas Jesus vem e ensina algo diferente de todo mundo. Enquanto de todo mundo era um jugo pesado, né? Agora o de Cristo não, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, enquanto dos líderes precisavam ser pesados, Jesus vem e fala, não, é fácil me seguir. E quando eu falo fácil me seguir, não estou dizendo que é difícil, que a interpretação aí é que você vai seguir Jesus de qualquer forma. Não. Pelo contrário. Faço menção a Bonhoeffer no livro Discipulado, né? Logo no primeiro capítulo ele fala sobre a questão da graça barata, tudo. Não é que é fácil seguir Jesus, é que quando você compreende que a mensagem de Jesus, ele cumpriu, você só aceita, recebe e vai. Então, a primeira forma é a humildade. Eu gostaria de jogar aqui pra gente. É possível um líder abrir mão das suas vestes de honra, de glória, ser humilde e ainda assim influenciar? Eu acredito que o melhor tipo de liderança é uma liderança vazia. E isso pode parecer um pouco contraditório, mas eu acredito que é a liderança que Jesus nos ensinou. Vazia de si mesmo.
É o que a Bíblia fala em Exatamente. Filipenses, né? Eu estava até aqui, abri aqui para ler, porque existe um padrão que Jesus nos ensina, né? Que Paulo fala que a gente está estudando a carta aos Filipenses, inclusive se você não assistiu os 2 últimos cultos, Exatamente. assista. Vai lá. A gente realmente está numa série muito legal, mas a Bíblia fala aqui no verso 7 de Filipenses 2, vou ler do verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Eu acho que essa palavra faz Coisa todo linda, sentido. né? Porque É uma forma. não tem, e você tem que assumir. Não tem como, Deus está nos mostrando um padrão de liderança, que é o padrão bíblico aqui. Ó. Nós temos que assumir a forma de servo. Nós queremos ser bons líderes. Se você que está nos escutando quer ser um bom líder, entenda algo, você tem que assumir a forma de servo. Sendo que eu percebi algo na liderança, eu não sei se vocês concordam, o Jansen jogou uma bola aqui muito boa sobre humildade. Só assume forma de servo quem se esvaziou. Quem é cheio de si nunca vai servir ninguém, vai sempre querer ser servido. Eu estava meditando e estava estudando esses dias, eu estava assistindo, quem me conhece um pouco sabe que eu gosto de pegar algumas coisas no ar, assim, eu estava assistindo Globo Esporte e teve uma matéria que faz 20 anos que o Brasil ganhou a Olimpíadas prata na Olimpíadas de Sydney. Foi a única vez que o atletismo brasileiro de corrida ganhou uma medalha olímpica. E aquilo foi um marco. A galera falava que era o quarteto fantástico do Brasil. E eu não sabia, mas teve um cara que não ganhou a medalha olímpica. E 20 anos depois ele ganhou aquela medalha. E o que acontece? Aquele cara, ele Assim, foi a dar medalha não reportagem. tinha chegado pra ele, Na verdade, o que acontece? Os 4 ganharam e sempre Eu vi vem isso também. que é o reserva ali, o reserva imediato. E ele não ganhou a medalha. E 20 anos depois, a repórter estava entrevistando ele, falando qual que é a emoção. Ele falou, a emoção é a mesma, porque eu estava fazendo parte do time. Talvez a medalha não estava ali, mas eu fazia parte daquele time. Ele não supervalorizou o protagonismo. Ele supervalorizou a vitória do time. A vitória do time e viver aquilo com o Independente time. dele. O que mais me chamou a atenção foi o seguinte. Ele tinha verdadeiramente o espírito de equipe. Perfeito. Nele, né? O espírito de liderança dos 5 ali era claro. Então, o que ele valorizou foi, eu vivi aquilo. Em outras palavras. E o que é mais interessante, porque a gente falando sobre liderança, é um revezamento. Não é o primeiro que ganha, não é o segundo que ganha só, não é o terceiro que é o maior. Os 5, o 4 mais o reserva, os 5 ganharam. Agora, a gente tem uma mudança institucional também. Esses dias eu estava até falando com um dos caras que eu gosto muito de bater papo, que a gente acompanha, que ele falou, estou fazendo uma mudança aqui corporativa, uma corporação muito grande, falando sobre esse poder horizontal da liderança, que eu acho que se equilibra muito naquele aspecto de não partir para o anarquismo, de não querer líderes, por outro lado, ter líderes com esse coração. Porque quando a gente fala sobre a humildade de Jesus, ela é uma manifestação disso, de vulnerabilidade. E eu tenho para mim que o problema de ser vulnerável não é abrir o problema, é entender que a cura está no outro. Sim. Então, o desafio de um líder, quando ele se propõe a ser vulnerável, é entender que a cura que ele precisa, o ponto que ele precisa de força, está no outro. E ele vai precisar do outro. E a gente está muito, assim, acostumado a um estilo de liderança brasileira onde eu não mostro que eu tenho problema. Para eu ser o líder, eu tenho que ser impecável em todos os pontos. Para eu ser o líder, quando na verdade o conceito bíblico de liderança não é ser impecável em todos os pontos, é saber utilizar todos. Não é que eu faça perfeitamente tudo, mas que eu utilize a todos que possam contribuir para aquilo que está sendo construído. Então, quando a gente olha, inclusive, uma das escritoras mais célebres é a Brené Brown, que tem o vídeo dela no Netflix e tal, ela explodiu com o tema dela, talvez mais célebre, é a coragem de ser imperfeito. Então, a coragem de você demonstrar vulnerabilidade. O ponto caótico da humildade é que na humildade você vai ter que mostrar para o outro o que você precisa. Esses dias eu estava discutindo com um pastor que ele vem dessa linha, que acho que são poucos pastores ainda, mas que, chamando ele de pastor, mas nem deveria chamá-lo, que ele não concorda com que você tem um pastor na igreja e tudo mais, e a gente estava discutindo justamente nesse ponto. Você sabe, eu discordo basicamente de tudo, mas uma coisa eu tenho que concordar, essa hegemonia que foi criada, esse totalitarismo que foi utilizado. Então, por exemplo, a gente pega os 5 ministérios, Paulo deixou em Efésios, como que você lidera a igreja? Com os 5 ministérios. Como que a igreja é edificada? Tem que ter pastores, tem que ter apóstolos, tem que ter profetas, tem que ter mestres, tem que ter evangelistas. Então, assim,
Paulo está dizendo, é assim que você lidera a igreja. E a figura de liderança da igreja só vai trazer harmonia entre o poder Sim. estabelecido ali, o que Deus está estabelecendo. Conduzir, né? Só vai trazer harmonia nisso. Então, quando a gente fala sobre vulnerabilidade, é entender que não está tudo em um. E a gente tem esse desafio muito grande. Por exemplo, a gente trouxe uma proposta aí dos nossos GCs, dos nossos pequenos grupos, de alternância de liderança. Eu acho maravilhoso. Sim. Porque pensa que fantástico. Né? Todas as vezes que a gente fala sobre isso, a gente está falando de uma liderança que ela é completamente horizontal, respeitando o período, a etapa, mas entendendo que um líder só é um facilitador para que os dons sejam colocados. E ali Deus vai levantar alguém, talvez seja mais articulado, talvez seja um pouco mais experiente, talvez seja Até um cara... com base no que está precisando no momento, né? Exatamente. Talvez no primeiro ano foi fantástico, um líder de um perfil mais arrojado, evangelístico. E no outro ano alguém com uma personalidade, uma abordagem muito mais de cuidado, muito mais pastoral. Sim. E não que não vai ter evangelismo ali, porque o irmão pode continuar naquele grupo ainda, não liderando mais. Exato. Mas trazendo essa consciência de mutualidade, de cooperação, né? E as empresas, eu estava falando aqui, as empresas elas têm entendido inclusive o poder disso. E o poder de líderes que não sufocam a opinião, de líderes que não vão cercear o potencial. Então, quando a gente olha, poxa, um novo convertido no contexto da igreja, um novo convertido tem uma percepção. Eu olho, às vezes, quando a gente fala, né, desse contexto de igreja, eu fui mudar minha filha de colégio, e eu ia mudar minha filha de colégio agora, na virada de ano, eu estava decidido. Cheguei lá decidido, sentei com a minha esposa, definimos. Eu cheguei lá para pegar a documentação para levar num próximo colégio. E não consegui fazê-lo. Tamanha foi a humildade que o colégio utilizou, a vulnerabilidade, a exposição dos pontos fracos. Eu fico pensando, a gente perderia muito menos pessoas, todo líder, se ele se propusesse a expor, exatamente. Nossa, isso é fantástico. Não É a deixaram. humildade na sua manifestação. 2h30 de reunião, não deixaram. A pauta foi, não, me disse, eu vejo que isso aqui precisa de mudar. Os pontos que a escola precisava de mudar mesmo, eles olharam e falaram, não precisamos de mudar nisso, vamos marcar uma reunião, vamos chamar uma reunião. A sua opinião, o que você está vendo é importante. Então, assim, um líder que é totalitário, que não é humilde, agora eu fico pensando, você tocando a humildade de Jesus. Pô, o cara é o próprio Deus. Ele tem que sentar para defender Ele tem de voz o mesmo Pedro. sentimento que houve em Cristo, né? Mesmo sendo Deus. Ele tem que, então, assim, Imagina, esse gente, ponto da Deveria ser tão participação, difícil, né? e todo Exatamente. grande líder, eu acho que ainda que ele não precise, é aquela coisa, né? Ensinar alguém a dirigir é desesperador, porque atrasa, tem risco, você fica inseguro. Mas quando você ensina o outro a dirigir, primeiro, o objetivo principal não é você, o outro, é propiciar a ele esse ambiente, esse prazer, essa oportunidade. Mas também entendimento a longo prazo. É mais uma pessoa que vai saber dirigir. Exatamente. Então, assim, esse conceito de humildade, eu penso que ele é desafiador porque ele tem que expor vulnerabilidade. E no nosso meio aqui, né, eu acho que o nosso contexto foi muito legal, porque meu pai sempre foi um líder consciente do que ele sabe fazer e do que ele não sabe. Verdade. E muito tranquilo em expor, olha, isso aqui não é minha demanda e eu fico muito à vontade de ser conduzido. Então, entra outro ponto para mim. O ponto de liderança também, se a gente for um pouquinho mais profundo e inteligente, não é um líder que está liderando o grupo em todos os aspectos. Ele tem o ponto de liderança de extrair o melhor para que se chegue num objetivo. Sim. Mas o fato é que, como a gente estava dizendo aqui, você tem a parte de avanço, às vezes é o fulano ali, é ele que tem a voz para isso. Então, é aquele poder que a gente sempre diz, né, da autoridade delegada. Esse líder entendendo, poxa, Sim. eu tenho várias pessoas aqui, em humildade eu posso utilizá-las para uma autoridade delegada. Mas eu acho que a humildade, ela vai nos colocar, ela vai se desdobrar numa outra característica, que é a inspiração, né? Até o Jansen que desenvolveu aqui uma pauta, Sim. e eu acho muito pertinente, porque eu vejo a utilização da liderança de Jesus, e eu vejo a manifestação dessa liderança como uma liderança inspirativa. O que é inspiração? É aquilo que causa o anseio de fazer aquilo também. É quando Jesus está falando, olha, vocês vão fazer obras maiores. Isso é inspirativo. Quando ele está elogiando os discípulos após uma temporada de eles expulsando demônios, curando enfermos, olha, eu via Satanás caindo no céu quando vocês estavam ali. Sim. Então, a motivação, a inspiração, uma comunicação para cima, faz sentido quando ele já comprovou a mansidão de coração, que ele fala, né? Sim. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão achar descanso. Então, esse ambiente em que eu descanso da competição, porque o meu líder mesmo não quer competir,
Esse ambiente que meu coração descansa de querer travar com ele uma guerra de vaidade, porque ele já despojou e está lavando meus pés. Agora tudo que ele fala é inspirativo, porque agora eu já aceitei o mensageiro. Agora a mensagem, ela tem muito mais força. E quando nós, né, que agora é sobre a nossa liderança, vemos isso, a gente não pode achar, não, isso aí é Jesus, porque o texto diz, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. No contexto em que Pedro fala, seja exemplo, ele diz, calma, quando se manifestar o Supremo Pastor. Se já tem um Supremo, é um modelo perfeito, como o Bruno traz um texto que para mim vai compor junto com 1 Pedro 5 aqui, o que nós temos que fazer na igreja é se esvaziar. É esse ambiente, eu acho que você pode até compartilhar um pouco mais desse texto, porque daquilo que você está meditando, mas para mim é justamente isso. Quem é esse Supremo Pastor? É o que se esvaziou, é o que tomou a forma de servo, é o que se humilhou e que causou um impacto que nós estamos aqui 2000 anos, não consegue falar de outra coisa. Então eu acho que a liderança vai inspirar à medida que ela for humilde. Mas o que é esse inspirar também nós temos que meditar, porque esse ambiente de humildade não pode nos impedir de levantar a cabeça e dizer, para onde nós vamos? O que nós vamos conquistar? O que tem que acontecer através das nossas mãos? E vai fazer muito mais sentido, porque a motivação não vai ser questionada. Quando a motivação não é uma dúvida, Exatamente. toda realização é um objetivo para todos. Sim. Toda construção é motivante. Agora, se a motivação é obscura, toda construção Isso. é indagável. E essa cultura, ela é questionável. Né, Por que conquistar isso? Essa Porque cultura eu já não põe... confio no coração. Essa cultura já põe as pessoas erradas para fora também. Exatamente. Então, se o cara que se move com a motivação errada, ele já não quer participar. Exatamente. A questão da inspiração é muito interessante, né? Porque, literalmente, quando nós percebemos que nós estamos sendo inspirados por um líder, é mais orgânico, é mais prático, é mais fácil de você permanecer debaixo da liderança. Exatamente. Você não é igual você estar comendo um fruto que você precisa tirar o caroço. Não. Já é filtrado. Uma liderança movida por inspiração é olhar para o pastor André, para o pastor Denis Júnior e praticar o ensino deles de maneira orgânica, fácil. Por quê? Já é filtrado. Eu não preciso olhar para ele e falar assim, não, isso não é para mim. Não. Eu estou reproduzindo o que eu vi o meu pastor fazer. Um dia eu vi um treinador de futebol, era o Rogério Ceni, falou, você tem que bater a falta direito. Aí ele entrou lá e bateu uma falta. É muito mais fácil executar algo quando você é um exemplo, não simplesmente um mestre de teoria. Sim. Ele vai lá, é assim que bate na bola. Aí fica mais fácil. Né? Quando nós falamos um pouco sobre essa questão, até voltando um pouco, falar sobre a questão da liderança vazia, porque quando a gente está falando de inspiração, né? Se a gente for parar para analisar, nós somos cristãos e nós somos inspirados para seguir o modelo de Cristo, logicamente, né? Sendo que é interessante a gente perceber, porque o modelo de Cristo é justamente esse, é inspirar pelo exemplo. Porque o que tinha todo o poder, que tinha toda a autoridade, que poderia simplesmente dizer, não, eu vou fazer desse jeito, eu tenho o poder de ser autoritário. O único que tinha poder de ser autoritário abriu mão disso, né? decidiu servir, decidiu se esvaziar. E assim, quando eu falo sobre isso, eu falo de uma perspectiva de sentar à mesa, de viver essa vida de realidade. E aí, quando tem esse ambiente de inspiração, aí é onde entra um ambiente de liberdade para cada um ser quem nasceu para ser. Exatamente. Aí você pega, Jesus, ele quebra o perfil genealógico de dois perfis de liderança. Então, o perfil hereditário. Tanto a liderança de Jesus no templo, a liderança religiosa era hereditária. O sumo sacerdote era de pai para filho. Sim. E a liderança também, no aspecto político, também era hereditária. O cara nasceu como líder, não precisava de inspirar. Esperar a vez dele. É só esperar a vez dele. Então, assim, bom ou mal, e que infelizmente acontece em muitos lugares, por isso que a gente precisa dar muita abertura para isso. E isso também é a plataforma de liberdade. Que assim, cara, a gente precisa de respeitar muito isso. Vai chegar gente antes de você, e como Deus não tem um compromisso mais hereditário no aspecto de que não, é o André, depois o Dênio, depois o fulano, depois o ciclano. A gente está muito aberto para entender que nesse ambiente de liberdade também Deus levanta, faz e move de uma maneira incrível. E no fim, o ápice da liderança é você propiciar no outro tudo aquilo que Deus criou para ser. Por isso que a liberdade é o clímax disso. É quando eu fui utilizado, quando eu fui um canal, quando eu fui um veículo para que aquela pessoa fosse, para que ela chegasse, para que ela fosse conectada às pessoas que Deus sonhou que ela conectasse, para que ela pudesse chegar nos lugares, para que ela tivesse o conhecimento, de forma que no fim, e nesse livro Douglas Gonçalves faz um
uma dedicatória muito legal. Ele fala, aqui você vai entender a liderança de Jesus é o ápice da liderança, que se chama inutilidade. Um líder se tornou completo quando ele se tornou inútil. Esse é o ponto de Jesus quando ele é assunto aos céus, quando ele diz para os discípulos, olha, em outras palavras, e no português rasgado, dando com todo respeito, Jesus está dizendo, olha, a minha parte enquanto Emanuel acabou, foi feita, eu fiz tudo aqui, enquanto homem como líder, humanamente falando. Agora, a minha parte... Uau, que podcast maravilhoso. Acho que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre uma liderança, inclusive com pessoas que influenciam, né? São pastores, mas são pessoas e que influenciam em todos os lugares. Isso é muito interessante, porque um verdadeiro líder, ele influencia em todos os lugares. Ele vai influenciar na sua igreja, se ele é um pastor, na sua casa, se ele é um pai, na sua empresa, se ele é um funcionário, as pessoas vão se sentir inspiradas. E eu quero finalizar esse podcast aqui muito feliz. E se você quer ganhar esse livro aqui, eu quero que você comente, interaja com a gente, porque nós vamos fazer um post depois de lançar esse podcast e você vai poder ganhar esse livro do Pastor Denil Júnior. Eles irão além de você, inclusive eu vou comentar lá e vou participar também, que eu quero ganhar. E se você gostou, compartilha com seus amigos, compartilha com a galera esse podcast. E ele é muito pertinente para o momento que nós vivemos de igreja hoje. Isso é muito interessante porque quando se fala de igreja, se fala de liderança. E qual modelo de liderança que está sendo reproduzido, né? De fato, toda liderança vai ter uma liderança. Qual é a liderança que você vai reproduzir? Vai dizer respeito sobre aquilo que você está estudando, aquilo que você está meditando. Então, está aqui uma indicação bibliográfica para você poder mergulhar, estudar. Quero agradecer ao pastor Denil Júnior pela presença. Estar nessa mesa aqui. Maravilha. Pastor André, Bruno. E nós ficamos por aqui. Mais um podcast, Shalom Cast. Estamos juntos. Até mais, galera. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.